Saudações de paz, que Deus possa abençoar, trazendo paz, alívio e conforto aos vossos corações. Estamos aqui, mais uma vez, um novo episódio, o primeiro de 2025, com a presença do meu amigo, Pastor Édipo. Deixa um abraço pro pessoal aí, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Ed falando aqui. É um prazer estar aqui hoje, nesse podcast. Eu tenho acompanhado muito ao longo dos podcasts que o Marco gravou. E hoje é a minha alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco do meu testemunho, da minha história de vida, daquilo que Deus me chamou. Glória a Deus! Para você que está entrando agora, para você que vai nos acompanhar, compartilha esse vídeo, compartilha esse conteúdo. É um podcast na qual a gente trazemos pessoas para adquirir conhecimento, experiência de vida. E hoje nós estamos aqui com o Pastor Édipo. O Pastor Édipo é um amigo meu, conheço ele desde 2018, quando eu ainda era um menino na fé. E hoje ele está aqui para contar a sua história de vida, o seu testemunho e as suas experiências. Pastor Édipo, fala para o pessoal quem é o Pastor Édipo. Então, eu sou uma pessoa nascida aqui na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nasci por uma alegria imensa, fui escolhido para nascer num lar cristão, né? Minha mãe e meu pai servem a Jesus desde quando eu me entendo por gente. E foi aqui que começou a minha história, na cidade de Rio Preto, que a gente chama carinhosamente, na igreja Assembleia de Deus Paulistana. Minha mãe e meu pai nunca vi eles brigar, discutir, se xingar, se ofender. O que eu tenho de referência da vida deles é um lar cristão, levando a gente, eu e meus irmãos, para escolas bíblicas dominical, ensinando vários princípios, né? Não só como cristão, mas como homem, como cidadão. Me ensinou a ter caráter, ter honra, saber chegar, saber sair. Essa foi o exemplo e a conduta que meu pai e minha mãe me ensinaram, né? Mas, infelizmente, eu tive algumas escolhas na minha vida. Quando eu fui para a fase de adolescente, jovem, ainda muito cedo, eu lembro que o pessoal me chamava de pastorzinho. Quando eu comecei muito cedo e eu via as tias da escola dominical, falava que Jesus curava, que Jesus manifestava maravilha. Eu chegava na casa de alguém e se alguém tivesse doente, eu queria orar, né? Eu aprendi isso na escola bíblica, que Jesus curava essa pessoa. Então, e aí me apelidaram de pastorzinho. O pessoal começou a me chamar, ainda pequeno, pastorzinho, ele vai ser um pastor e tal. Com 11 anos de idade, eu já comecei a pregar, recebi alguns convites de amigos da minha família para me poder ir na igreja, culto de criança, né? E pregar ali a palavra, contar as obras de Deus ali. E foi uma maravilha. Pensa numa infância que eu me lembro dentro do meu lar, um lar sem briga, né? Sem agressões. A gente passou algumas dificuldades na vida no tocante financeiramente falando, né? Como toda família que não nasceu como herdeiro, passa, né? Mas, graças a Deus, do que era necessário, nós não passamos fome, essas coisas, mas passamos bastante dificuldade. E esse é o exemplo que eu tenho de casa. Um lar que tinha algumas dificuldades, mas um lar feliz, um lar que tinha a presença de Deus, um lar que tinha o mais importante, né? O amor familiar. É isso aí, Marco. Glória a Deus. E ao decorrer da sua adolescência, teve uma fase da vida que o senhor se afastou da presença? Sim. Na minha adolescência, como eu falei pra você, eu quis conhecer o mundo, mas eu não tinha aquela coragem de ir, né? Porque minha mãe era muita rédea, tinha rédea na mão, né? Minha mãe, meu pai, sempre teve as rédeas na mão. Então, da adolescência para a juventude, pode dizer assim, na juventude, depois dos meus 16 anos. Depois dos meus 16 anos, eu consegui
criar algumas coragens, assim, e acabei tomando algumas decisões erradas. Qual que foi a decisão errada? A decisão de querer conhecer lá fora. E eu tenho algo que eu falo, Marco, que até esses dias eu estava ministrando e falei sobre isso. A gente, como igreja, às vezes nós não estamos preparados para poder acolher quem vem do mundo. Se a pessoa vir muito, assim, muito como que, características do mundo, a gente, às vezes, algumas das igrejas não estão preparadas para poder receber. Só que nós podemos sair hoje para ir para o mundo de terno, de gravata, como muitas igrejas aí usam, né? Os usos e costumes, as liturgias, né? Sim. E essa pessoa for para uma balada, a balada tá preparada para receber ela. O mundo está preparado para nos receber se caso nós querer se afastar de Deus, né? Corretamente. Eu tenho essa frase aí depois, mais para frente, eu acredito que nós, se der uma oportunidade, nós vamos falar sobre casa de apoio, casa de recuperação, e eu falo isso aí para os meninos. Falo assim, os meninos podem ficar lá 9 meses, 1 ano lá em recuperação, mas a primeira dose, o primeiro contato ali com a substância, com o entorpecente, ele pode ter 1 ano, 2 anos, 10 anos limpo. Ele sempre vai ter facilidade para poder ter. Sempre vai ter alguém que vai oferecer e de graça. E assim foi quando eu fui pro mundo. Eu fui pro mundo, achava que era inteligente, achava que conhecia do mundo, mas hoje talvez as famílias estão melhor preparadas. Tem tratados alguns assuntos que antigamente não se falava dentro de casa. Não falava sobre droga para um filho, não falava sobre crime pro filho. Falava assim, as mães falavam, não anda com fulano que o fulano vai te levar pro mau caminho. Não é bom você estar com ele. Mas não se abria totalmente o entendimento do que era uma droga, do que ia sentar, do que ia explicar, qual que é a consequência. Não se falava. Então, quando eu fui, achava que conhecia e acabei que eu vi que não conhecia nada e fiquei bobo, porque é tudo... a falsa alegria, uma ilusão, né? A falsa ilusão. Eu me sentia assim. Pensa como se fosse uma pessoa caipira vindo para a cidade e vendo tudo novo, né? Ou vice-versa, alguém da cidade que vai para a roça e tudo que tem lá é novo, entendeu? O cara nasceu na cidade, aí vai lá e vê o cara tirando leite no curral. Para ele aquilo ali é novo. Então, da mesma forma, eu nasci na igreja, fui criado dentro da igreja, minhas experiências como adolescente, como criança, era dentro da igreja, e de repente, quando eu inicio a minha juventude, eu vou para o mundo e tudo é novo. Começo a conhecer boate, começo a conhecer o contato com bebida alcoólica, começo a fumar, e tudo aquilo ali era prazeroso. Tudo aquilo ali era bom. Aquilo ali eu olhava, aquilo ali... Nossa, pensa na alegria que me dava. Só que as decisões que eu tomei, cada vez, ao longo da minha juventude, foi uma pior que a outra. As minhas escolhas, eu costumo dizer assim, que as minhas escolhas foram uma pior do que a outra, as minhas escolhas, as minhas decisões, aquilo que eu decidi. E a um ponto que eu virei morador de um lixão. Eu me vi fazendo o meu aniversário de 19 anos dentro de um lixão, morando no lixo, literalmente. E dentro do lixão ali, na cidade de Sarandi, no interior do Paraná, tinha muita gente que trabalhava com isso. Eles iam lá de segunda a sábado, que tinha o caminhão de lixo, e eles garimpavam, eles tiravam o sustento para suas famílias de lá. Então eles iam para lá, era o trabalho que eles tinham. O que é garimpar? Garimpar... Dentro do lixão. Dentro do lixão eles pegavam a reciclagem, né? O material reciclável, eles pegavam ali para tirar o sustento, porque eles não tinham outro trabalho, então eles iam lá, tinha gente lá que tirava um salário muito bom por semana, por mês, eles sobreviviam com isso. E assim, eu via ali criança indo, jovem, adulto, senhor de idade, várias pessoas iam lá. De segunda a sábado eu tinha esse contato. Só que eu não fui para trabalhar só. Eu fui como morador. As minhas escolhas me levou a ser um morador de dentro do lixão. Para você ter uma ideia, eu cheguei a ficar mais de 40 dias sem tomar banho.
não tinha lugar para me tomar banho, lugar para me beber água. Eu lembro que do lado do lixão tinha um piquete, que tinha um cavalo lá que ficava nesse piquete. E o dono do cavalo colocava nos galãozão de 50 litros água para ele poder beber. E no segunda a sábado, esses pessoal ia lá, então eu tinha água. Eu bebia com ele, eles mesmo iam lá no caminhão de lixo, pegava uma cebola, outro pegava um pacote de macarrão, outro achava um negócio dali, eles faziam comida, e eu comia com eles. Só que no domingo eles não iam. E aí não tinha nem água para beber e nem comida para comer. E como eu não tinha a prática de estar ali naquele ambiente e também não tinha interesse de aprender, muito jovem, talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria falado, me ensina aí a fazer, eu quero aprender como é que faz e tal, para mim poder sair o quanto mais rápido daquela situação ali, né, de estar morando ali. Porque trabalhar ali é uma coisa, é uma profissão digna, assim como qualquer outra profissão. A pessoa talvez não conseguiu um emprego, ou talvez não quer estar ali com um encarregado na sua orelha, ele quer trabalhar, ser livre ali, empreender ali da forma dele, né? E aí eu bebia essa água que o cavalo bebia, não tinha lugar para mim tomar banho e tal. Eu não tô aqui, através desse vídeo, me vitimizando, pelo contrário. Eu fui o culpado dessas situações que aconteceram comigo. O que te levou para a decepção foi suas escolhas. As minhas escolhas, porque como eu falei para você, dentro da minha casa não tive nada que me induziu a isso. Eu converso com pessoas, dentro dos meninos mesmo, e eu vejo que muitos deles foram inseridos dentro de uma família que eu tive experiência também, envolvido com esse tipo de trabalho social, mais para frente nós vamos falar, mas que o cara foi inserido com 9 anos de idade, o próprio pai ou a própria mãe deu droga pro cara usar. Entendeu? Teve exemplo dentro de casa. Teve exemplo. O exemplo deles, induziram eles a isso. Não que talvez eles poderiam ter tomado um outro rumo, mas assim, dentro do contexto familiar é um contexto de destruição. E eu não tive essa experiência. Então eu posso dizer, eu costumo afirmar quando eu conto o meu testemunho, e a primeira vez que eu tenho contado meu testemunho assim em podcast, no YouTube, tem algumas parcelas, né, do meu testemunho. Sim. Mas nunca que eu sentei para falar dele, né? E eu costumo dizer que as minhas escolhas não foram escolhas que me forçaram ou que eu fui inserido num ambiente. Não, as minhas escolhas foi totalmente contrária àquilo que eu aprendi, daquilo que meus pais me ensinou. E essa foi uma das consequências. O lixão, para quem possa pensar, fala assim, nossa, o cara chegou a morar no lixo. Mas não foi o fundo do poço para mim ainda. Além do lixão, depois eu consegui sair do lixão, mas o lixão não saía de dentro de mim. E isso é muito das pessoas que às vezes são resgatadas, tem algumas oportunidades na vida, né? Que às vezes ela sai ali da rua, mas a rua não sai dela. Sai do mundo, mas o mundo continua nele. Continua nele. E a mesma coisa. Eu saí do lixão, mas as minhas atitudes era a atitude de uma pessoa que não tinha, como dizer assim, honra dentro de mim. Né? E cada vez foi piorando. Eu me lembrei de uma vez nós estava, acho que nessa oportunidade nós estava em Votuporanga. Eu não sei se foi com o senhor. Uma vez um interno, ele estava comendo pouco. Acho que foi você que perguntou, mas por que você está comendo pouco? Eu tô me acostumando. Porque ele falou, eu lembro até hoje, não vamos falar o nome dele, né? Sim, mas por ética, né? O apelido dele, né? O apelido dele era Cabelo. E ele falou assim, não, eu como pouco porque vai que eu vou pra rua de novo. Aí eu tenho que acostumar meu estômago comendo pouco. Entendeu? Ou seja, a pessoa saiu do mundo, saiu da rua, mas ele já pensava em voltar. E isso acontece muito com quem sai, às vezes, de presídio, né? Você vê que a pessoa fica com aquele negócio dentro dela ainda, às vezes, né? Sai do crime, mas parece que o crime não sai da pessoa. Quando Deus não faz a obra completa, parece que falta algo ainda, né? Ou ele duvida de Deus, né? Ou ele duvida de Deus. E é interessante que você falou que a igreja ela não está preparada para receber alguém do mundo, ou que se afastou, se pecaminou, ou fez diversas coisas maldosas, ruins aos olhos de Deus. Mas o mundo ele está preparado para nos receber. Eu lembro de uma fala do Billy Graham, que ele fala que todas as vezes que nós
pensamos ou desejamos navegar para longe da presença de Deus, o diabo sempre tem um barco preparado para a gente. Inclusive, o próprio Jonas, ele foi escalado para ir para um lugar, ele desejou ir para outro lugar, e quando ele olhou para o lado, tinha um barco indo exatamente para o lugar que ele desejava ir. Direção contrária ao propósito de Deus, né? Sim, direção oposta, direção contrária. Então é interessante essas falas aí, porque a igreja, muitas das vezes, na maioria das vezes, a igreja mesmo, ela não está preparada para nos receber. Eu lembro que quando eu me afastei, eu fiquei dos meus 9, 8 anos até meus 18 anos afastado da igreja. E quando eu retornei para a igreja, a única pessoa que estava preparada para me receber era o pastor. A esposa dele mesmo não estava preparada para me receber, e muito menos a igreja. Tanto é que a pastora, a esposa do pastor que me recebeu, ela mesmo, ela falava que ela nunca acreditou que Deus poderia fazer algo sobre minha vida. Que eu já estava numa situação difícil, numa situação complicada, passando perseguições, perseguições familiares, perseguições de outras áreas. Eu estava praticamente na beira do poço, né? Como se diz. Estava praticamente cavando a minha cova. E quando eu retornei para a igreja não estava preparada para me receber. Mas, quando Deus quer salvar a vida de alguém, ele entra e ele faz a obra. E como que foi a sua retomada ao Evangelho? Então, a minha retomada partiu do fundo do poço, como eu falei para você, né? Depois que eu saí do lixão, o lixão não sai de mim e minhas escolhas me levou a aprofundar mais. Tem uma ideia, eu comecei a fazer tatuagem, um monte de tatuagem. Eu mesmo fazia, pra você ter uma ideia. Comecei a me embriagar ao extremo. Pra você ter uma ideia, tinha vezes que eu chegava na minha casa e não sabia como eu cheguei. Aí depois eu saía pra rua e os caras comentavam: nossa, cara, você não sabe o que você fez ontem, você quase morreu, quase aconteceu isso, aquilo, né? E fiquei no fundo do poço, cortei meus braços, fazendo pacto de sangue, entendeu? Várias situações que me levou pro extremo mesmo, né? E uma vez eu comecei a usar uma droga e me deu um começo de overdose. Nessa época eu não queria saber de igreja, falava que não queria saber mais de nada, né? Eu queria saber só de viver aquela vida ali que eu estava inserido. Mas dentro daquilo que aconteceu comigo, um começo de overdose, eu fui para dentro do hospital. E lá, como se fosse uma luz, a médica... Porque nós falamos aqui uma coisa que dá para se falar, como nós estamos inseridos, Marco, dentro da igreja, a gente falou que a igreja não está preparada para receber. Sim. Mas se nós for olhar num olhar mais amplo, muitas das vezes a sociedade não está preparada para receber uma pessoa, entendeu? Por exemplo, a pessoa, tem muito lugar aí, a pessoa faz um monte de tatuagem às vezes no rosto, né? Porque embora hoje a tatuagem está menos marginalizada como era antigamente. Antigamente era mais terrível, né? Mas mesmo assim, aquela pessoa que... Aí ela, talvez, ou até foi um ex-presidiário, né? Sim. E aí quando ela vai para o mercado de trabalho, às vezes o mercado de trabalho, ou seja, a sociedade num todo, não está preparado. Mas, como uma luz, eu fui inserido num hospital que a médica não me olhou com um olhar de alguém que era drogado. A enfermeira, a técnica de enfermagem não me olhou lá com alguém que estava quase morrendo por causa de droga, mas não, me olhou como um ser humano e me aconselharam ali a querer mudar de vida, a querer procurar uma melhora. Eu lembro que fosse como se fosse hoje, ela me fez um encaminhamento, a médica, para o sanatório, né, para que eu pudesse me internar num sanatório. Mas na época não existia a internação compulsória, então eu tinha que tomar a decisão de ir. Mas antes dela me encaminhar, ela me aconselhou como ser humano. E a gente tem que entender isso, independente da posição que você possa estar, você que está assistindo aí, você telespectador que vai ouvir esse corte, independente de onde você está, como pessoa, como cidadão, nós não podemos esquecer que antes de tudo, antes de você ser médico, antes de nós sermos juiz, antes de nós somos ser humano. E aí que tá, né? Um dos 2 mandamentos que Jesus fala: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sim.
né? Amar o próximo é se colocar na posição do próximo de alguma forma, ter empatia, ter um pouco mais de empatia. E aí essas médicas me aconselhou e eu tive a felicidade de ser inserido depois desse local, do hospital. Eu quis uma melhora e consegui encontrar alguém que cuidou de mim. Como você falou, do seu pastor, eu tive alguém que cuidou de mim, que é o pastor Daniel Carlos, a missionária Mariana, né? A missionária Lília, que através de uma missionária Marília, da cidade de Sarandi, e a Érica, minha tia, me levaram para esse local, né? A Marília, a tia Érica, e lá o pastor Daniel, juntamente com a sua esposa, a missionária Mariana, e a missionária Marília, que era esposa do saudoso pastor Márcio, na época eles cuidaram de mim. Cuidaram daqui, tiraram os carrapichos, dentro de uma casa de recuperação chamada O Bom Samaritano, né? E ali foi onde teve aquele start. Eu comecei ali a entender que Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha uma chamada para mim, um plano para mim, um propósito para mim. E ali começou a minha trajetória com Deus. Aceitei Jesus lá nesse local, voltei para Cristo, né? Tomei a decisão de descer as águas do batismo, nascer de novo em Cristo Jesus, né? E dali começou a minha vida. Comecei a entender que tinha uma chamada, a chamada de pregar a palavra de Deus, né? De falar de Jesus, de falar da Bíblia, né? De sair pregando. E ali eu conheci a minha esposa, a pastora Keila, minha esposa, minha companheira, onde a gente constituiu família ali, né? Na cidade de Toledo, no Paraná. Hoje nós temos 3 filhos, o Samuel, a Radassa e o Caleb. Isso aconteceu, tudo isso que eu te falei, esse episódio, esse start, aconteceu no ano de 2010, na cidade de Toledo, né? Então esse ano agora vai fazer 15 anos que eu tomei a decisão de voltar para Jesus, de tomar a decisão de aquela vida que eu pertencia, não queria mais fazer parte daquilo, que eu queria Jesus para mim. E as coisas aconteceram. Deus me deu a família. O maior legado foi a família. Minha mãe orava para que Deus me desse uma família, né? Eu era uma pessoa que já tinha 23 anos de idade, não tinha família. E ali naquele local começou a minha vida. Eu falo que dali para frente começou a minha vida com Deus, experiências, vontade de fazer algo por alguém, sabe? Algo que queima dentro de mim, uma vontade que eu não tenho como falar. Às vezes falta palavras para me expressar. É porque a Bíblia fala que nós não tem vida sem Deus, né? A gente não... Tudo que a gente fazemos é porque Deus permite, né? Mas nós não vivemos sem Deus. E hoje, na atualidade, tá indo para 15 anos que o senhor tá salvo, né? Praticamente com Cristo. E hoje, na atualidade, o senhor atua na área da missão, social, da assistência social, cuidando de pessoas que teve o mesmo problema que você teve nas antigas, né? Correto, Marco. Hoje a gente tem um projeto, você acompanha, porque você me ajuda muito, né, nesse trabalho. Acho que por onde eu passei, só algumas cidades que nós não tínhamos se conhecido, né? Mas vários outros lugares você foi lá para ser um voluntário lá, né? E você conhece a fundo também. Talvez os seus seguidores não sabem essa área aí da sua vida, mas você sabe que a gente atua. E eu vou falar para você, é um trabalho muito doloroso, né? Pra você ter uma ideia, eu já tive muita gente que falou para mim não fazer. Entendeu? Se eu fosse ver, e assim, pessoas próximas, né? Pessoas, porque de tantas situações que aconteceram. Se tem uma ideia, eu já me endividei para poder cuidar de pessoas. Entendeu? Eu lembro que a última vez agora que eu me endividei foi no Covid. No Covid, para você ter uma ideia, eu estava, teoricamente, me estabilizando, cartão de crédito, cheque, né? E tava bem, né? Tava me estabilizando. E aí veio a crise do Covid e a gente não parou, né? Continuamos cuidando de vidas.
todo mundo parou, a sociedade parou, ninguém estava preparado para enfrentar. E essa foi uma das muitas vezes que eu me endividei por amar a alma. Amar a alma. E como eu falei para você, várias pessoas, sim, muito idôneas, né? Pessoas idôneas, pessoas que eu tenho uma admiração, um respeito, mas quando foi me aconselhar, me aconselhou para mim parar. Fala assim, não faz isso não, cara. Vai cuidar da sua família, vai fazer a obra de Deus de outro jeito. Mas é aquilo que eu falei para você aqui. É algo muito forte, algo que eu entendo como uma chamada, algo que eu entendo como que está acima de mim, entendeu? Uma escala, Deus, minha família e essa vontade de ajudar eles. Ajudar, como eu falei, nosso projeto hoje é uma casa de apoio, não é uma clínica de recuperação. Porque clínica quando se fala clínica a pessoa vai não pela livre e espontânea vontade, né? Eu acho que clínica ela vai forçada, né? Tem dois tipos de clínica. Tem a clínica compulsória, né? Que é tratamento involuntário que eles falam. E essa daí em si, eu já fui em algumas, mas para poder ir lá e trazer, eles falam a parte da espiritualidade, né? Como pregar a palavra lá. Mas não conheço a fundo lá como que funciona, né? E tem as clínicas de recuperação voluntárias. Aqui em Rio Preto tem algumas, né? Poucas, tem bastante aquelas que levam o nome de clínica, mas não são credenciadas, não são, vamos dizer assim, até atua de maneira clandestina. Porque não tem documentação nem estrutura. O alvará. Isso, porque o mais difícil é a estrutura. Quando fala de clínica, fala na área da saúde. Então você não pode tratar só o espiritual. A doença, dependência química, dependência alcoólica, eles falam que ela é bio, psico, sociocultural de cunho espiritual. Então ela atinge 5 áreas da vida da pessoa, né? E aí as pessoas às vezes atuam em uma destas áreas e colocam o nome como clínica. Então a clínica em si ela tem que atingir tudo. Ela tem que ter um terapeuta, ela tem que ter um psicólogo, ela tem que ter um acompanhamento clínico, um enfermeiro. Entendeu? Então é muito difícil hoje ter uma clínica de recuperação, né? E a casa de apoio? A casa de apoio já tem várias casas de apoio também, mas eu quero falar da nossa, aquilo que a gente faz. A nossa casa de apoio, Marco, é complementar o evangelho. Como que eu e você vai hoje pregar para um morador de rua e a gente fala que Jesus ama a vida dele, que Jesus transforma a vida dele, e aí eu e você vai para nossa casa e deixa um morador de rua lá na rua. Como é que nós vai lá, fala de Jesus para essa pessoa, talvez até, às vezes você não vai lá, mas essa pessoa vai até a sua igreja, você como pastor, como líder, aí ela vai lá e aceita Jesus no culto. Aí acaba o culto, você fecha a igreja e vai para sua casa? E ele? Você tem condição de pagar um hotel para essa pessoa, pelo menos por uns dias, para ela poder estabilizar? Ou ela vai voltar para a rua? Então, o nosso papel como apoio é esse. É ter um apoio para o ser humano, não é para o dependente químico. É aquilo que eu recebi lá atrás, em 2010, um apoio. Um lugar onde, primeiro, não tinha bebida, não tinha droga, um lugar que o ambiente era um ambiente de paz. E é isso que a gente faz. Você sabe que você acompanha o nosso trabalho. Primeiro, que nós não tem negócio de... tanto é que na nossa casa de apoio, ele fica com o documento dele. Faz uso de medicamento? Nós não tem aqui médico para poder... Até porque eu acredito que esse tratamento aí, a gente temos que ensinar a pessoa a se ressocializar, né? Então não tem como a gente prender a pessoa tem que aprender a se virar sozinho, né? Ela tá indo lá para ela ser tratada no espiritual e cair em si, né? Corretamente. O lugar não recupera, né, Marco? A pessoa pode ficar lá. Se o lugar recuperasse alguém, tem muita gente que ficava internado, saía e nunca mais ia usar droga. Cadeia mesmo ia recuperar muitos aí, já que porque cadeia o cara fica privado de tudo. Principalmente essas penitenciárias de segurança máxima, onde ele não tem um contato com droga, com bebida, né? E aí, teoricamente, o cara fica lá 3, 4, 5 anos. Ou até mais. Tem pessoas que saem com 10, 15 anos e saem pior do que entrou. Então, o lugar não recupera. O lugar é um local
para dar humanidade. Humanidade àquela pessoa. Entendeu? A Bíblia fala sobre isso, né? Os discípulos falou, Jesus, a hora já está avançada. O senhor está pregando aí já há muito tempo. O sermão estendeu muito, porque era bom ouvir Jesus. Imagina, a gente vê alguns pregadores, amigos nossos, que a gente conhece, a gente tem prazer de ficar perto deles, eles ensinando a palavra de Deus. Passa ali 1, 2 horas, que parece que a hora voou. Mas agora imagina Jesus pregando. Voou o tempo. Aí os discípulos falam, manda esse povo embora. Manda esse povo embora, porque esse povo aí, não tem onde comprar comida. Jesus falou, não, nós não pode mandar eles embora. E esse trabalho aí, se for ver pela lógica, pela Bíblia, é um trabalho meio familiar com aquilo que Jesus fazia, né? Porque a igreja em si, eu acredito que não ajuda esse trabalho, né? Agora, tanto é que algumas igrejas até criticam, né? Corretamente. É que eu falei pra você, os maiores influenciadores pra mim parar foi dentro da igreja. Dentro da igreja. E Jesus, ele fazia até o contrário do que a lei exigia, né? Não podia sentar com um publicano, ele sentava, com os adúlteros ele sentava. E esse é um trabalho que, se for ver pela realidade, eu falo isso daí porque, assim, eu já tive algumas experiências, até mesmo com o senhor e com outras pessoas. Tava esses tempos atrás lá em Americana, e o pastor de lá, ele fazia um trabalho dentro de clínica também. Inclusive, ele pegava toda segunda-feira os internos da clínica, levava para a igreja. E diversas pessoas falando que não vale a pena, que é caso perdido, poucas pessoas se recuperam, a porcentagem é mínima. Então, tipo assim, a maioria das pessoas que dá conselho para não mexer com isso daí é pessoas dentro da igreja. São pessoas dentro da igreja. Só que assim, eu tive algumas experiências, porque primeiro, Marco, quando eu comecei com a casa lá atrás, eu queria recuperar todo mundo. Sim. Todo mundo que passava, eu falava, não, eu quero recuperar esse cara. O senhor tem uma ideia, eu já... Ao longo desses anos, eu já ajudei mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 homens e algumas mulheres. Mulheres foi menos, que a nossa casa é masculina, né? Então, algumas mulheres eu trabalhei com elas, ajudando. Eu e a minha esposa, né? Minha esposa, ela sabe disso, ela pode confirmar, nós já colocou dentro da nossa casa, né? E hoje nós não fazemos mais isso, mas nós já fizemos. E aí, eles não recuperavam. Eu fiquei triste. Falei, Jesus, mas essas pessoas não recuperam. E as pessoas me questionavam, mas rapaz, a pessoa aí vive recaindo e tal. E aí Jesus falou isso pra mim, isso que você tá falando, né? Falou que o negócio é semear, o negócio é fazer a obra, o negócio é amar, né? Não tem como você ganhar alguém pra Jesus só criticando essa pessoa. A gente tem que mostrar o amor. Jesus, ele fazia isso. Quando Jesus sentava com o publicano, né, e o pessoal questionava por que ele estava sentando com o publicano, como ele fazia algumas situações que era contrário ao sistema religioso da época, ele demonstrava um amor, né? Sim. O maior dos dons é o amor, né? E a mesma coisa, a casa de apoio, ela precisa demonstrar isso. E aí eu falei, Jesus falou, não, o negócio é semear. E hoje eu vejo isso. Que a gente, como você falou, igrejas não ajudam, né? Não. E aí a gente faz alguns pedidos às vezes, faz uns vídeos, irmãos, colocamos a cara na rede social. Eu já passei alguns apuros dentro da minha casa, eu e minha família, eu nunca vinha a público. Pedi, irmãos, eu preciso aqui de uma cesta básica, acabou o arroz aqui da minha casa, acabou o ar, nunca. Eu vou atrás, Deus dá graça, Deus prepara de alguma forma e sempre proveu. Mas pra casa eu vivo fazendo isso. Quem acompanha minhas redes sociais aí sabe. Direto eu faço live. Eu coloco minha cara tapa lá pra poder pedir. E aí entra o que você falou. Igrejas não ajudam. Mas sabe aquele cara que passou na casa lá atrás e não recuperou? Aí ele me chama no Face. Falou, pastor, passei com você em tal lugar. Eu queria mandar uma oferta. Às vezes é uma oferta da viúva. Nesses dias me chamou um rapaz de Sarandi. E ele falou, eu queria dar uma semente aí na casa. Você aceita? Eu vou mandar R$10. E eu falei, não, pode mandar, R$10 vai ajudar aqui.
né? E vários me chamam. Pouquinho. Pouco com Deus é muito. Né? Outras igrejas que nós passou, eu já passei aí em mais de, pode-se dizer, eu passei mais de 500 igrejas pregando. Quantas igrejas eu passei pregando ao longo desses 15 anos, falando de Jesus, várias cidades eu passei pregando, estados. Quantos desses daí eu tenho no Facebook, mas não me chama? Rapaz, se fosse ver pela realidade, se 20 pastores que nós conhecemos se ajudasse com uma oferta de R$50, já ajudava a pagar um aluguel, uma água, uma luz, né? Mas infelizmente essa não é a realidade. Existem exceções, né? Existem exceções, algumas igrejas que têm colaborado, algumas pessoas que têm chamado, abraçado, que têm uma chamada e têm feito, né? Mas essa aí é um pouco do nosso testemunho. O nosso testemunho de vida é esse. E aquilo que Deus chamou, eu entendo que é isso. Eu amo pregar, Marcão. Eu amo falar de Jesus, embora eu falo que eu não sou pregador. Quando eu vejo pessoas igual você, que tem habilidade em explanar a palavra de Deus, alguns amigos, né, que a gente vê aí que tem uma facilidade de decorar texto, de aplicar, se capacita, né, nos estudos, a gente fala, nossa, esse cara prega. Eu não tenho essa facilidade, mas eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de viajar, falar de Jesus, pregar a palavra de Deus. Só que mais do que gostar de pregar nas igrejas, eu gosto de fazer esse tipo de obra. Se fosse me colocado assim, Deus falasse, meu filho, o que você quer fazer? Você quer pastorear uma igreja? Você quer sair viajando aí pelo mundo pregando? Ou você quer cuidar de uma casa de recuperação? Que hoje nós não temos, nós temos uma casa de apoio. Eu falaria para Jesus, me dá uma casa de recuperação. Falaria não, eu falo para Jesus, dá uma casa de recuperação. Hoje eu tenho uma casa de apoio, mas o meu sonho é ter uma casa de recuperação, ter um sítio, um lugar preparado. Inclusive, já quero deixar aqui, aproveitar o engajamento que tem o podcast, Papo de Crescimento, e já fazer aí um apelo, né? Quem sabe alguém tá ouvindo, vai ouvir essa live aí, vai ver, vai assistir, vai chegar até você um corte, e você quer ser um ajudador, né? Você tem essa vontade, às vezes tem um local aí parado, não precisa nem ser em Rio Preto, né? Pode ser nas cidades vizinhas. Fala, não, eu quero fazer algo para Deus, eu quero tirar. Hoje em Rio Preto tem mais de 1.000 moradores de rua espalhados pela cidade. Se nós passar hoje, nós temos mais de 1.000 moradores de rua. Você vai pedir, perguntar para alguém se quem queria uma oportunidade, todo mundo queria, né? Todo mundo queria uma oportunidade e tal. Então, quem sabe aí alguém já chama aí e fala, Marco, eu vi lá o podcast lá, eu queria ceder um espaço aqui para que possa ter a casa de recuperação. Hoje nós não temos, mas é um sonho, e o que nós podemos fazer hoje é apoiar, né? Inclusive, também quero deixar esse convite, porque a gente só faz live, você até fala para mim, fala, ô pastor, você só pede. Então, quero fazer também deixar essa brecha aí para os nossos seguidores, os irmãos que vai acompanhar. Às vezes você, pastor, chegar alguém na sua igreja precisando de ajuda e você não tem aonde enviar, nos chama. A gente vai acolher essa pessoa, essa vida lá, não tem custo, nós não cobramos nada, não tem mensalidade, né? A gente recebeu de graça e nós fazemos de graça. Fazemos de graça. Né? Então, a gente queremos deixar essa oportunidade aí para os irmãos, tá bom? Para os pastores, para você, mãe também, né, Marco? Várias gente acompanha você aí nos seus podcasts, que às vezes está sofrendo com o filho nessa situação aí, né? E quer um lugar para poder a gente acolher. Então nós queremos deixar aí a casa de apoio. Eu costumo dizer que, esses dias eu estava dando um estudo lá para os meninos, eu falo que o pastor, nosso pastor é Jesus, né? Deus, né? Ele anda com 2 ferramentas, o cajado e a vara. O cajado é aquele que tem a espécie de um gancho, né, na sua ponta, que serve para trazer a ovelha de volta, né? E muitas das vezes a gente está usando esse cajado, trazendo, só que tem algumas ovelhas que são teimosas, né? Segundo os especialistas, fala que uma das espécies mais teimosas é a ovelha, né? E aí tem vezes que ela teima muito em se afastar do rebanho, que é necessário usar a vara, né? E muitas das vezes Deus
o pai, ele usa a vara para quebrar a pata da ovelha. E aí, às vezes, você se pergunta, mas o pai quebra a pata da ovelha? Se for preciso, ele quebra. Porque é melhor você quebrado no colo do pai do que ser quebrado nas drogas, no mundo, na prostituição. E olha lá ainda se em uma dessas oportunidades você perder sua vida. A maioria das pessoas que passam dentro de clínica de recuperação e tem o desejo de sair, parar o tratamento, ou até mesmo quer chutar o balde, às vezes a abstinência chega. Uma das falas que eu falo é essa daí: você vai sair daqui, uma hora ou outra você vai acabar morrendo. Porque o salário do pecado é a morte, né? Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, porque a Bíblia mesmo fala que o dia de amanhã pertence a Deus. Então, se você tem vida, há esperança, que nem a Valesca Maísa canta. Se você tem vida, ainda há esperança. Há esperança de você se tornar uma pessoa do bem, há uma esperança de você sair dessa vida pecaminosa, há esperança de você até mesmo se tornar um empresário, porque eu já vi relatos, já acompanhei dentro da Casa de Apoio Ebenezer, que antes também teve o nome de Bom Samaritano, de pessoas chegar sem nada e, ao decorrer dos meses, ter a família restituída e conseguir mudar de vida, até mesmo ter o seu próprio negócio, ter sua casa. Então, tipo assim, eu já acompanhei. Então, eu acredito que para Deus nada é impossível. O que vai mudar a pessoa é a pessoa querer. É isso aqui, a cabeça da pessoa. A pessoa vai para um local onde ela vai ouvir a palavra de Deus todo santo dia. E a palavra de Deus é instrução para nós. Só não vai mudar se ela não querer. É escolhas, né? É aquilo que eu falei pra você. As minhas escolhas me levaram a morar num lixão. Mas da mesma forma, as minhas escolhas me deu uma família. Me deu um ministério, me deu uma chamada. A gente tem algumas frases que nós falamos lá dentro nas casas de apoio. E uma das frases que o pessoal usa, meio que terapêutica, é que lá não é pra pônei, é pra cavalo. Ou seja, não é pra qualquer um, tem que querer, porque vontade de ir embora vai ter todo dia. Sim. Vontade de desistir vai ter todo dia. Então ele tem que tomar decisões para que aconteça o que você falou. Ele possa ser um empresário, ele possa ter a família restituída, como você sabe que temos várias pessoas que passou pela casa e que Deus mudou a história, virou empresário, né? Porque a casa de apoio, Marco, isso aqui, como eu disse, é diferente da casa de recuperação. O que é a casa de recuperação? A casa de recuperação só vai passar lá dependente químico, dependente alcoólico. Ela foi montada para isso, né? A casa de apoio não, você sabe, você já acompanhou pessoas que teve uma discussão com a esposa e a esposa fez o cara ir embora de casa. Falou, não quero você mais aqui e tal. E aí esse cara se viu o quê? De um dia pro outro, a vida dele desmoronar. Ele não teve um suporte. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E aí é onde entra a casa de apoio. Fala, vem pra cá, fica aqui uns dias. Porque esse cara vai ter mais facilidade? Com certeza. A casa de apoio, na verdade, ela não serve somente para pessoas que têm problema com dependência química. Não, né? Porque correto. Existem vários tipos de problema. A dependência química, ou até mesmo um cara que tem muito problema com bebida alcoólatra, é um problema sério. Mas existem vários outros tipos. Tem pessoas que é viciada em pornografia, jogo. Passou vários que o cara pegava o dinheiro e aí parava no bar para jogar. Tem um rapaz do Rio de Janeiro que passou conosco, um amigo da gente, porque eu chamo todos de amigo, né? E ele perdia várias coisas no jogo. E agora tá mais difícil, que agora tem os jogos online, né? Agora é tudo pelo celular, tá na mão, né? Agora você não precisa lá no bar ou tá lá no cassino pra você jogar. Hoje você tem um cassino no seu celular. Você vai lá, abre o aplicativo lá, põe dinheiro e joga. Então, pessoas assim, às vezes perde tudo e vai pra onde? O presidiário, Marco. Quantos caras que às vezes aceitam Jesus dentro da cadeia, que lá na cadeia tem vários homens de Deus que têm feito a obra de Deus lá, pregando o evangelho, várias igrejas que têm ido lá. Aí esse camarada se converte lá. Pra onde que ele vai depois que ele sair? Às vezes ele não tem pra onde ir, às vezes ele já perdeu a família, ou às vezes a família onde ele pertence, se ele voltar pra lá, a chance, a probabilidade dele
voltar para a vida do crime ou para as drogas é muito grande. Porque às vezes a pessoa se converteu, mas a família não é convertida. Não é convertida. Né? E um lugar que a gente não influencia, a gente acaba sendo influenciado. Corretamente. E aí onde que entra? A casa de apoio. Vem para cá. Eu recebo vários meninos lá que passam na cadeia e aí sai, e às vezes não tem pra onde ir, e ele vai lá pra casa de apoio, pra poder ficar lá por uns dias. Como eu disse, a chance desse camarada que teve uma discussão com a esposa pôs pra fora de casa, ele se restabelecer, talvez seja mais rápido do que um morador de rua, né? Desse camarada aí que saiu da cadeia, não tem pra onde ir, foi pra casa de apoio, talvez seja por quê? Ele logo já está trabalhando, logo não tem problema com bebida, não tem problema com droga, já vai ter seu dinheiro, já vai alugar um lugar, já vai começar a imobiliar ali sua casa, e quando vai ver, a vida dele continuou, prosseguiu. E esse é o papel da gente aí, como ministro, né? Como a chamada é essa, eu entendo que a minha chamada o evangelho, ele não é pregado somente dentro do altar, né? O evangelho, ele é pregado, na maioria das vezes, eu me lembro muito, que o apóstolo Paulo mesmo, ele pregava muito nas praças públicas. Ele alugava um odeon, que no caso seria uma sinagoga, um teatro, mas ele gostava de pregar nas praças públicas, porque o evangelho ele tem que ser alcançado fora de 4 paredes, né? Eclésia que fala, né? Então o evangelho ele tem que ser alcançado fora de 4 paredes. E poucas pessoas têm essa chamada. E só entende essa chamada quem já passou pelo outro lado, né? Pelo outro lado sombrio, né? E eu entendo muito. Então, eu acredito que a casa de apoio, então, ela vai preparar a pessoa para se ressocializar e para ter uma vida melhor do que ela tinha, né? Corretamente. É um apoio, né? Primeiramente, eu falo que o apoio como ser humano. Antes de espiritualidade, de tudo, é o ser humano. O ser humano se apoiar. E você sabe, me ajuda muito nesse tipo de trabalho. Geralmente nunca chega um advogado precisando de ajuda. Um cara que tem dinheiro, né? Não, um empresário. Chega o problemático, cara. Aquilo que a igreja muitas vezes fala, não, eu quero distância num cara desse. De vez em quando vê uns problemas de verdade, né? Então. E aí o nosso papel é ver ele como ser humano, né? Mas é interessante porque, assim, um dia eu tava dando aula na escola dominical. E aí eu falei que a igreja em si, ela é um hospital de Deus, né? Aí a missionária falou assim, mas não tem isso daí na Bíblia, né? Eu falei, mas a Bíblia fala que os presbíteros oravam pelos enfermos. Os presbíteros ficavam na onde? E detalhe, a gente só procuramos um hospital quando a gente está com problema. Ninguém vai passear no hospital. Você pode ver. Só procura o hospital quem tá com problema, tá? Com dor de cabeça, ou tá com ânsia, com enjoo, com problema no rim. Só quando tá com problema. Você só vai pro hospital quando você tá com problema. Porque eu mesmo odeio o hospital. Nem quando eu tô com problema eu gosto de ir no hospital. Mas, infelizmente, eu tenho que ir. Então, a igreja sendo um hospital de Deus, só vai nego problemático. Porque a casa de apoio, a gente pode falar que é uma casa de Deus também. É uma igreja. É uma igreja também, entendeu? Então, tipo assim, a gente só vai receber problema. É pessoa que tem problema no casamento, é problema que tá devendo na rua, é pessoa que tem problema com jogo, pornografia, com droga, com bebida alcoólatra. Então a gente vai receber só pessoa problemática. Só pessoa problemática, Marcão. Infelizmente, é a realidade. A gente vê isso daí lá na casa de apoio direto, né? E como você falou, a casa de apoio é uma igreja, tanto é que a gente, embora inserido numa sociedade, a gente entende tudo isso, só que nós somos cristãos, né? Então a igreja, nós faz esse tipo de trabalho porque é uma chamada, um ministerial e a igreja. Lá é uma igreja que Deus envia lá as pessoas, né? Pra gente poder cuidar, tirar os carrapichos. Nós somos igual aquele bom samaritano. Por isso que a casa, você falou que ela chamou Bom Samaritano, casa de apoio Bom Samaritano, por causa disso. Como o meu pai na fé, quando eu me recuperei lá, ele tinha esse trabalho, chamava Bom Samaritano, inclusive tem uma casa, né, muito conhecida, a Vigília do Bom Samaritano em Santa Catarina. Pastor Moisés, eu acho. Pastor Moisés. Tem
Inclusive, Desafio Jovem, o nome da casa de recuperação, e a Vigília do Bom Samaritano. Mas é porque é a Bíblia, né? A Bíblia fala assim que o bom samaritano ele tinha ali o que o sacerdote não teve, o que o levita não teve. O camarada foi lá assaltado, ficou lá todo machucado, estourado, e passou um sacerdote, fez de conta que não viu. Passou um levita e fez de conta que não viu também, nem olhou, não fez caso. E aí, esse camarada era judeu e existia uma intriga entre judeu e samaritano. Sim. Aí passa o bom samaritano, né? Ele passa ali e a Bíblia fala que ele tinha azeite, ele tinha para curar ferida, bálsamo, né? Que ele põe ele em cima do seu cavalo, leva ele até um estabelecimento, né? E ainda fala assim, ó, eu vou deixar aqui, pago as contas, e se ele precisar de mais coisa, pode pôr na minha conta que quando eu passar em volta eu vou curar. E a casa de apoio é isso, tá? A casa de apoio nós temos que ter esse azeite aí, pedir para Deus nos capacitar para ter nesse momento ali que pode, você sabe, você viu isso já acontecer. Tem gente que fica um dia, tem gente que fica anos. Eu já tive caso que a gente ajudou por mais de 3 anos a mesma pessoa. A pessoa olhava para mim, pastor, mas não acabou o tempo dele, não, já tá 3 anos aqui e tal. Não, ainda não. Ainda tem tempo ainda. Deus que vai estabelecer. É porque o povo mesmo os hebreus, ele saiu do Egito, mas foram 40 anos para tirar o Egito de dentro 40 deles. anos, tem então, muita coisa. A casa de cá, tem pessoas que vai se recuperar em um dia, ou um mês, ou um ano, mas tem pessoas que vai demorar. Como teve gente que passou um dia. E eu costumo dizer para eles que eles têm que sair de lá bem resolvido, né? Deus não faz nada pela metade. Não. Ele faz por completo. A Bíblia fala assim, que ele faz a obra por completo. Né? Quem faz coisas pela metade geralmente é o homem. Faz pela metade, faz gambiarra. Certo. Quer dar o jeitinho, né? Deus não. Deus ele faz perfeito. Como você falou aí, ele tem uma vara que se for precisar quebrar, sim, ele quebra. Se precisar, não, vou quebrar e vou fazer de novo. Ele quebra e faz de novo. O ditado popular é bem claro, né? Se não vir por amor, vai vir pela dor. Ele é especialista, né? Ele trata caráter, ele reforma o caráter da pessoa. E nós agora estamos com um desafio novo, que você está acompanhando, inclusive você está inserido nisso, que a gente quer montar dentro da casa de apoio uma escola, né? Uma escola bíblica, um instituto bíblico, para a gente poder ensinar pessoas, né? A falar de Jesus, fazer a obra missionária, obra social. Então nós estamos com esse projeto aí, juntamente com o nosso amigo, né? E vamos orar para que dê tudo certo. Quem sabe nos próximos... toda terça-feira, né? Terça-feira tem um estudo, né? Terça-feira estudo e quinta-feira é oração, né? Quinta-feira é um grupo de mulheres, Dorcas chamas. Dorcas. Que elas vão lá, elas fazem um trabalho de oração. Mas a gente tá pensando em ampliar, né? Fazer algumas escolas lá, né? Fazer salas, curso de teologia. Mas isso ainda tá no papel, mas Deus ele vai... Glória a Deus. Eu quero aproveitar que tá encerrando nossa participação aqui no podcast e deixar um abraço aqui para 2 pessoas que comentou lá no meu perfil do Instagram, que eu deixei lá, quem quiser que eu deixe um abraço, manda um abraço aí no podcast, deixa o seu nome. E o primeiro é conhecido seu, é o evangelista Luiz, lá da sede da Paulistana. Em nome de Deus. E a Gabriela, de Fortaleza, Ceará. Eu tive pregando lá na igreja do pastor dela durante, acho que 3 ou 4 anos consecutivos. E ela vai nos acompanhar no podcast. Na verdade, todos os podcasts ela nos acompanha. Quer deixar um abraço pro pessoal? Quero deixar um abraço, sim. Primeiramente para minha esposa, né, Keila. Pro meu filho Samuel. Para minha filha Radassa. Pro meu filho Caleb. Fazer menção aqui também da minha mãe, Maria Odete. Meu pai, o Mauro. Né? Deus abençoe. Meus irmãos, o Thiago, o Marlon, que presenciou muito disso, tudo que eu contei para você. Viu esse sofrimento que a gente passou e também fez a nossa família sofrer. E a minha irmã Mayra, que ainda era pequenininha, mas também quero mandar um abraço para eles, para minhas cunhadas, meus sobrinhos. Aproveitar todos vocês aí, meus pastores, meus líderes, o pastor regional, o pastor William Assis, um abraço para o senhor.
em nome de Jesus, nosso pastor presidente, pastor Eri, Assembleia de Deus Paulistana, né? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui hoje com você, Marcos, tá? A gente já se conhece há muito tempo, né? Há alguns anos, já tivemos várias experiências, já passamos até necessidade junto, né? Em alguns momentos da nossa vida, querendo fazer a obra de Deus, né? Mas Deus tem honrado a gente, cada dia mais a gente vê que todo sofrimento não foi vão no Senhor, né? Foi experiência que Deus nos deu para que nós possamos evoluir, né? A gente quer evoluir só acertando, né? Eu quero evoluir só acertando, mas às vezes a gente precisa passar alguns processos que Deus nos permite passar para crescer, para ser homens melhores, pais melhores, esposos melhores, obreiros melhores, né? É isso aí. E para quem quiser entrar em contato com o senhor, caso tenha algum familiar para se internar, qual que é o contato? Deixa o contato pessoal, porque às vezes a pessoa está assistindo. O contato é o Facebook, que é um Facebook que eu já tenho ele desde 2013, finalzinho de 2012, começo de 2013. Então, esse é o contato principal. Já tive alguns telefones, né? Mas esse aí eu sempre tô lá. Então, mandou uma mensagem lá, eu vou ver essa mensagem. Que é o Edipo Christian Silva. Também é o Instagram. Edipo Christian Silva. É o Instagram oficial e também é o Facebook. O contato de WhatsApp, isso aí eu não vou passar, né? Mas chamando no Messenger ou mandando mensagem lá no Instagram, aí eu vou responder. Se a pessoa, dependendo qual for o assunto, a gente envia o WhatsApp. Tá? Sim. Tá bom? Que Deus abençoe a todos que nos acompanhou. Que Deus possa trazer paz, alívio e conforto a cada um de vocês. Acredito que no próximo mês nós estaremos de volta com o próximo episódio, com mais um convidado. E é isso. Deus abençoe a todos.